Olá, saudações calorosas a todos vós que nos acompanhais. Sejam bem-vindos a esta aula, Filosofia e Vida, com o Padre Romão Kisson. Então vamos explorar um bocadinho a obra de Marilena Chaui, com o título Convite à Filosofia. Nesta aula vamos tratar sobre uma temática, que alguém me abordou há 3 dias. Para que filosofia? Ora, muitos fazem uma outra pergunta, não é? Afinal, para que filosofia? Para que estudar filosofia? Para que nos dedicarmos a estudar filosofia? É uma pergunta interessante, muito interessante, pois não vemos nem ouvimos ninguém perguntar, por exemplo, para que matemática? Para que física? Para que geografia ou geologia? Para que história ou sociologia? Para que biologia ou psicologia? Para que astronomia ou química? Para que pintura, literatura, música ou dança? Mas todo mundo acha muito natural perguntar para que filosofia? Em geral, esta pergunta costuma receber uma resposta irônica, conhecida pelos estudantes de filosofia ou aqueles que se dedicam a ignorar o estudo da filosofia. Eles dizem que a filosofia é uma ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual. Isto é, a filosofia não é nada. Por isso se costuma chamar de filósofo alguém sempre distraído, com a cabeça no mundo da lua, a nefelibatar, pensando e dizendo coisas que ninguém entende e que são perfeitamente inúteis. Essa pergunta, para que filosofia, tem a sua razão de ser. Em nossa cultura e em nossa sociedade, costumamos considerar que alguma coisa só tem o direito de existir se tiver alguma finalidade palpável, técnica, isto é, prática, muito visível e de utilidade imediata. Por isso, ninguém pergunta para que ciências, pois todo mundo imagina ver a utilidade das ciências nos produtos da técnica, isto é, na aplicação científica à realidade. Todo mundo também imagina ver a utilidade das artes, tanto por causa da compra e venda das obras de arte, quanto porque nossa cultura vê os artistas como gênios que merecem ser valorizados para o elogio da humanidade. Ninguém, todavia, consegue ver para que serviria a filosofia, donde dizer-se não serve para coisa alguma. Parece, porém, que o senso comum nem chega a algo que os cientistas sabem muito bem. As ciências, pretendem ser conhecimentos verdadeiros, obtidos graças ao procedimento rigoroso do pensamento. Carece da filosofia. Pretendem as ciências agir sobre a realidade através de instrumentos e objetos técnicos. Pretende fazer progresso nos conhecimentos, corrigindo-os e aumentando-os. Ora, todas essas pretensões das ciências pressupõem que elas acreditam na existência da verdade, de procedimentos corretos para bem usar o pensamento, na tecnologia como aplicação prática de teorias, na racionalidade dos conhecimentos, porque podem ser corrigidos e aperfeiçoados. Verdade, pensamento, procedimentos especiais para conhecer factos, relação entre teoria e prática, correção e acúmulo de saberes, tudo isso não é ciência. São questões filosóficas. Portanto, a ciência sem filosofia não persegue a verdade. O cientista parte destes pressupostos filosóficos, destas questões filosóficas, para delas, como questões já respondidas, é encontrar uma verdade definitiva, cabal e clara. Devemos saber que as ciências podem exatamente marcar o primeiro passo, mas é a filosofia quem formula e busca respostas precisas e coerentes sobre as questões científicas. Assim, o trabalho das ciências pressupõe como condição o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja filósofo. No entanto, como apenas os cientistas e filósofos sabem disso, com muito maior razão o senso comum continua afirmando que a filosofia não serve para nada.
fazem uma filosofia natural, não é? Perguntam porque o ser humano, as questões são inerentes à existência humana, não é? Fazem qualquer pergunta sem procurar a verdade dos factos, sem objetivos, enfim. Para dar alguma utilidade à filosofia, né? Muitos consideram que de facto a filosofia não serve para nada. Okay? Se a palavra servir, o termo servir, fosse entendido como uma possibilidade de fazer usos técnicos de produtos filosóficos ou dar-lhes utilidade econômica, obtendo lucros com eles. Consideram também que a filosofia nada teria a ver com a ciência e a técnica. Claro, o filósofo Alfredo José Chimbinda disse muito bem, em uma das suas dissertações, que a filosofia não é útil, a filosofia é necessária. Portanto, o mundo quer saber a utilidade da filosofia e a resposta é esta: a filosofia é necessária. Significa, faz parte da existência. Precisamos da filosofia para viver, precisamos da filosofia para sobreviver, precisamos da filosofia para contornarmos as situações pouco bonatórias do mundo e da sociedade em que nos inserimos. Para quem pensa dessa forma, o principal para a filosofia, ok? Para quem pensa que a filosofia não serve para nada, o principal para a filosofia não seriam os conhecimentos que ficam por conta da ciência, não é? Nem as aplicações de teorias que ficam por conta da tecnologia, mas o ensinamento moral ou ético. A filosofia, neste ponto, seria a arte do bem viver. Estudando as paixões e os vícios humanos, a liberdade e a vontade, analisando a capacidade da nossa razão para impor limites aos nossos desejos e paixões, ensinando-nos a viver de modo honesto e justo na companhia dos outros seres humanos. Neste ponto, a filosofia teria como finalidade ensinar-nos a virtude, que é o princípio do bem viver. Esta definição da filosofia, porém, não nos ajuda muito. De facto, mesmo para ser uma arte moral ou ética, ou uma arte do bem viver, a filosofia continua fazendo suas perguntas desconcertantes e embaraçosas. O que é o homem? O que é a verdade? O que é a vontade? O que é a paixão? O que é a razão? O que é o vício? O que é a verdade? O que é a virtude? O que é a liberdade? Como nos sentimos livres, racionais e virtuosos? Porque a liberdade e a virtude são valores para os seres humanos. O que é um valor? Porque avaliamos os sentimentos e as ações humanas. Assim, mesmo se disséssemos que o objeto da filosofia não é o conhecimento da realidade, nem o conhecimento da nossa capacidade para conhecer, mesmo se disséssemos que o objeto da filosofia é apenas a vida moral ou ética, ainda assim, o estilo filosófico ou a atitude filosófica permaneceriam os mesmos, pois as perguntas filosóficas, o que, porquê e como, permanecem. As ciências não respondem. Portanto, aqui temos exatamente aquilo que se chama atitude filosófica ou indagação. Se, portanto, deixarmos de lado por enquanto os objetos com os quais a filosofia se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as mesmas, independentemente do conteúdo investigado. Essas características são perguntar o que a coisa, ou o valor, ou a ideia é. A filosofia pergunta qual é a realidade ou a natureza e qual é a significação de alguma coisa, não importa qual. Ao invés de perguntar como as coisas, a ideia ou o valor é, a filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações que constituem uma coisa, uma ideia e um valor. Ao invés de perguntar por que a coisa, a ideia ou o valor existe ou é como é, a filosofia pergunta pela origem ou pela causa de uma coisa, de uma ideia ou de um valor. A atitude filosófica inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia e às relações que mantemos com ele. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer e à nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? Por que há o pensar? A filosofia torna-se, então, o pensamento interrogando-se a si mesmo. É o pensamento enquanto pensamento. A filosofia é o pensamento que se pensa enquanto pensa. Ok? Por isso, por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo, a filosofia se realiza como reflexão. Na próxima aula vamos falar sobre a reflexão. E sobre isto, sobre esta aula,
está por demais claro que a filosofia é um trabalho muito árduo. Exige, sim, concentração, exige audácia, exige entrega, exige tempo, exige raciocínios sérios. Muito obrigado. Até a próxima aula. Obrigado.